galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. E vamos tratar um assunto nesse vídeo, um assunto até um pouco chato, porque é a mesma história, a mesma ladainha, a mesma situação de anos e anos e anos que afundam o Vasco. Bem, a gente quer tratar hoje aqui sobre a questão da SAF com o associativo e com a politicagem do clube. Logo após, e aí vocês vão lembrar, o 4-1, o 4-0 contra o Criciúma, veio narrativas nas redes sociais, em podcasts, de alguns membros, né, ou de um dos membros da política do Vasco, né, de questão de beneméritos do Vasco. O filho de Eurico Miranda, Euriquinho, foi no programa do Benja no domingo, né, via chamada de vídeo, e falou que em 2 anos o Vasco pode acabar caso não tenha uma mudança radical. Eu queria trazer à tona aqui a vocês uma situação bem complexa em relação a isso. O Vasco virou SAF, a lei de SAF é uma coisa, a questão para quem vendeu é outra coisa. E a gente pode discutir isso aqui abertamente e detalhadamente cada ponto. Eu quero que você, torcedor que está aí do outro lado, entenda, porque a situação ela é crítica pelo seguinte fato: os torcedores vascaínos são torcedores machucados pela politicagem do clube, machucados pelos rebaixamentos que o clube teve, machucados pela divisão entre os próprios torcedores, porque nesse momento que o Vasco está passando, vem um turbilhão de coisas na cabeça, né? Poxa, tá já na zona de rebaixamento do Brasileiro, perdemos o técnico, aquele caos total, e a SAF, teoricamente, viria para mudar isso, né? A gestão da SAF viria para mudar isso, não ter mais esse tipo de problema. Uma coisa são os pontos que nós estamos passando aqui. O Vasco está passando hoje. O Vasco hoje ocupa a zona de rebaixamento, é um time que não tem meio campo, tirando o Payet, é um time que, dentro das 4 linhas, não está conseguindo render, e ficamos sem técnico. O Ramon Dias fez aquele lance lá com o Emiliano ao final do jogo do Criciúma e foi mandado embora. Se você falar assim, Léo, a SAF do Vasco é uma SAF boa? A empresa que está gerindo a SAF do Vasco? Não, para mim não. Já vou deixar a opinião clara. Trabalhos muito lerdos, a empresa parece que não quer montar um time para ganhar títulos, e aí você pega os outros times geridos por eles também, estão na mesma situação, são mal gestores, a realidade é essa. A 777 Patterns, ou Grupo Futebol, eles são sim mal gestores. E aí a gente vem para a contrapartida do que o Vasco está passando. O Vasco, ano passado, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, somou apenas 9 pontos ali com o Barbieri e com o diretor de futebol, né, que estava lá, o Paulo Bratz, fazendo aquele trabalho até então ruim. O Vasco, nesse primeiro turno, começaram-se as narrativas de novo, que a SAF do Vasco não prestava, que a SAF do Vasco não iria dar jeito, que a gente iria cair novamente. Mas o que me entristece e que ao mesmo tempo me faz refletir nas narrativas é que isso veio de pessoas que se dizem torcedores ou que são sócios torcedores do clube. Mas o que eu deixo aqui de pergunta para você é: será que realmente essas pessoas são torcedores? Porque as pessoas que querem criar, e aí vem com a narrativa de que isso é um aviso, isso é algo para poder dar um alerta, eles falam isso, obviamente, mas não põem a cara. Por que eu estou dizendo isso? O Euriquinho foi estou citando o nome dele aqui porque ele foi num podcast, ele foi no programa lá do Benja, e no podcast ele fala que a SAF do Vasco vai acabar, que vai falir. Em contrapartida, o setor jurídico do associativo também disse isso através do advogado, dizendo a mesma narrativa, que o Vasco vai acabar, que o Vasco sentou em dívidas, sendo que o associativo não apresentou até agora o balanço, que teria que ser até o final do mês de abril. O balanço financeiro.
E aí a narrativa a culpa foi do Salgado porque não deixaram as dívidas. Então, entende que eles estão tão preocupados em atacar o clube, as pessoas que eles estão, a politicagem do clube, que eles estão formando a mesma narrativa. Pedrinho, eu sou um admirador grande do Pedrinho. Foi quando eu virei Vasco, eu estava vendo o Pedrinho jogar. Só que agora o Pedrinho foi para Brasília misturar política com o clube. Eu sei que muita coisa de gestão você não tem como fazer sem ser por política, ou ser com política, né, usando a política. Mas que seja uma política honesta, limpa, relativamente a isso. Se você me perguntar também ano passado por que o Jorge Salgado não utilizou as cláusulas, não ativou as cláusulas que ele tinha para tirar a SAF da mão da 777, eu também acho totalmente errado. Ele poderia ter feito com um aporte que atrasou e não o fez. Isso é cláusula contratual. Mas o que eu me pergunto mais é o seguinte: se o contexto do contrato da 777 com o Vasco foi tão restrito, algumas pessoas dizem que o Jorge Salgado está se prevalecendo disso, outras pessoas criticam a SAF, outras pessoas disseram que a SAF não vai funcionar com a 777, também concordo, mas tem alguns pontos também que o Euriquinho fala que eu concordo, entre aspas. Por que o Vasco não foi vendido para o Grupo City? Só que ele fala com tanta convicção, mas ele não teve acesso às propostas até então, porque é muito restrita a situação da 777 com o Vasco. Precisa se abrir esse contrato? Concordo plenamente que precisa se abrir para a torcida, porque sempre fomos nós, torcedores, que levaram o clube nas costas. Porém, essas narrativas, nesse momento, não ajudam o clube. E eu abri aqui no meu computador, estou de frente para o meu computador, algumas reportagens lá atrás, antes do Vasco ser vendido ou após o Vasco ser vendido. No Net Vasco, dia 3/4/2023, saiu a reportagem onde o Euriquinho disse, no podcast Fora do Jogo, que ele era a favor da SAF, que ele achava que a SAF ia dar um levante ao Vasco e que isso tudo seria importante para o Vasco. Abre aspas para Euriquinho. Ele disse a seguinte coisa ao ser perguntado: se era a favor da SAF. Claro, até porque somos sócios. Você vai assumir um clube e quer que dê errado? Não pode. Então, ele lá citou que eram sócios e agora, do nada, isso foi em 2023, e agora, do nada, em 2024, pouco mais de um ano, ele vem dizer que o Vasco vai falir após uma goleada contra o Criciúma. O que me deixa intrigado é por que dessa narrativa. Sabe por quê, torcedor? Eles vão levar essa narrativa para sua cabeça, para que você pense diferente. E aqui eu não estou dizendo que ninguém está sendo influenciado, mas quando a gente utiliza uma massa do tamanho do Vasco com uma notícia dessa, na cabeça da gente, na situação que o Vasco está, o Vasco vai acabar. E eu vejo algo até pior que esses caras queiram fazer. Colocar na cabeça de torcedores que vão querer, de repente, ir ao clube, tirar satisfação com a SAF, atrapalhar mais ainda o futebol, atrapalhar mais ainda o andamento do futebol. Torcedores esses, né, entre aspas, que vão querer ameaçar jogadores, torcedores esses que vão querer atrapalhar o Vasco. E eu sei que o jornalismo, seja podcast, seja do futebolaço, seja ali do Fora do Jogo, seja no Bem, onde for, o jornalismo tem que trazer os dois lados e ser imparcial. Então, vocês estão dando voz a Euriquinho nesse momento que o clube está passando. Isso traz à tona e só me garante que essas pessoas querem prejudicar o Vasco. Para que o diretor de departamento jurídico do Vasco foi falar essa questão que o Vasco vai falir? Logo após o Euriquinho falar, as narrativas se juntam, e se o Pedrinho permitir isso, o Vasco vai continuar o mesmo. Porque uma coisa é certa: se o Vasco acabar daqui a 2 anos, se o Vasco falir daqui a 2 anos, o futebol, você acha que vai aparecer alguém aqui, dessa mesma forma que apareceu, para poder falar
alguma coisa relacionada a isso, para poder querer ajudar o Vasco? E outra pergunta que eu tenho aqui, porque eu não quero demorar nesse vídeo para ser bem sucinto, outra pergunta e outro questionamento que eu tenho na minha mente. Por que quando foi vender, ninguém se levantou para ir em podcast falar que seria uma furada vender para 777? Por que ninguém chegou lá e falou, olha, não pode ter a SAF, porque a SAF do Vasco não vai dar certo por N motivos? Por que ninguém se manifestou em redes sociais? Por que ninguém foi para podcast falar? E vem agora, após uma derrota contra o Criciúma de 4-0, que a gente teve no domingo passado, passado, que a gente teve essa derrota no sábado passado, para poder pegar o torcedor ferido ou o torcedor que está com o sentimento aflorado e ouvir uma asneira dessa, aonde o clube vai falir nos próximos 2 anos, aonde a SAF do Vasco não pagou a dívida. E a minha pergunta é, por que vocês não vieram fazer isso antes? Porque a dívida está sendo paga desde o ano passado. Os apostos estão sendo feitos desde o ano passado. Por que vocês não se manifestaram em podcasts? Salgado está errado, porque realmente não ativou a cláusula de pegar 777, tirar 77 e botar outra. Euriquim está errado de ir falar sobre isso, e o advogado lá do departamento jurídico do clube, que isso é uma reportagem no GE, também está errado, na minha opinião. Não estou aqui defendendo a SAF do Vasco, a 777, porque eles não são bons gestores. Porém, o que eu estou querendo dizer é que essa divisão que vocês estão querendo colocar na cabeça do torcedor, que vai ser um torcedor mais inflamado, que é um torcedor que já está ferido, como eu disse, com esses anos todos, com os rebaixamentos, com tudo que aconteceu no Vasco, vocês pegam o pior momento do clube nesse ano de 2024, que é esse, com a saída do técnico, com goleada sendo tomada e com um time que a gente não tem um time pronto, vocês pegam e lançam esse tipo de texto, de palavras nas redes sociais. E aí eu queria saber qual é a real intenção disso. Torcedor, na minha visão, eles estão querendo fazer massa de manobra conosco, porque vai dividir opiniões, estão querendo rachar a torcida do Vasco, e isso não pode ser feito. É unanimidade com todos nós aqui vascaínos que a 777 não tem feito um bom trabalho, mas também é unanimidade aqui, eu acredito, e eu espero seu comentário, sua opinião aqui no vídeo, que esses caras aí, que acabaram com o clube nesses anos todos, você não quer ver também, nem pintado de ouro, eu acredito que você queira ver. E quem tem apoiado esses caras é porque, de repente, não tem entendido o contexto disso. Um outro fator, a 777 pode não dar o aporte, segundo informações, aquela questão toda que a gente sabe, né, que está especulando isso. Mas se eles não fizerem isso, o associativo vai tomar de volta. Mas também, antes de fazer isso, os caras não são burros. Os caras não são otários. Eles não investiram dinheiro no clube para poder, daqui a pouco, falir. Eles vão vender a SAF do Vasco, eles vão vender a empresa da 777, vai sair, e eles vão vender as ações do Vasco, ou a parte do Vasco, 70%, para outra empresa. Se bobear, até ganhando mais dinheiro, porque eles investiram ali e vai vender por um valor maior. Ronaldo fez isso agora com o Cruzeiro. Vai fazer com o Valladolid. E por que a 777 não iria fazer isso e iria chegar à falência, cara? É isso que não entra na minha cabeça. Como que a empresa, eu dono de uma empresa, eu vou deixar falir, pedir recuperação judicial, podendo botar à venda, podendo ter investidores que vão vir e vão querer comprar o meu ativo. Entende que isso é muito mais para poder botar na sua cabeça e você se enraivar com isso e poder tomar atitudes que não condizem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eles querem minar, na verdade, isso. Então eles são como abutres, né, como urubus que estavam ali esperando a carniça dar errado, a carniça morrer. Ou seja, eles esperam as pessoas estarem ali no pior momento possível para poder soltar esse tipo de conversa. Então tome cuidado com o que vocês estão ouvindo. Não sou defensor da 777, mas sou a favor da SAF, porque o Vasco precisava disso. Que tire a 777 e coloque outra empresa, porque eu sou a favor também disso.
Porém, que a gente não acredite em tudo que a gente ouve. Porque há um ano atrás, esse mesmo senhor, filho do senhor Eurico Miranda, estava falando que ele era a favor SAF, e agora ele é totalmente contra. Abriu mão da candidatura dele para apoiar o Levinciano. E agora continua martelando isso, e martelando, e utilizando até o associativo para poder fazer esse tipo de coisa. Porque do nada saiu um comentário desse do diretor de jurídico do clube, do associativo, não é normal. Essas são as minhas palavras de hoje. Fiquem todos com Deus. Analisem bem o que vocês estão escutando. Mas eu não posso deixar aqui de pedir a vocês, ative o sininho das notificações com a gente. Se inscreva no nosso canal se você está gostando do conteúdo. Esse aqui é um debate para horas, só que eu não quero fazer um vídeo extenso. Quero ouvir seu comentário aqui, por favor, porque ele é muito importante para a gente. E assim a gente vai respondendo e vai criando temas sobre o assunto. Mas eu queria te pedir, além disso, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar, chamar pessoas para cá para o nosso Papo de Vascaíno. Eu queria pedir a você, com sinceridade, para que você tome cuidado com o que você está ouvindo. Para que você pesquise o que essas pessoas que estão vindo falar que vai falir, que vai acabar, que eles possam ter provas sobre isso. Agradeço a vocês. Tenham todos uma boa noite. Saudações vascaínas.